Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, povo maravilhoso. É uma honra maravilhosa estar aqui mais uma vez nesse programa fantástico. Minha querida amiga Martinha, que teve essa ideia maravilhosa dessa segunda de primeira. E por ser essa honra tão grande, vocês estão vendo a quem eu tô aqui, tenho do meu lado. Gente, olha, é para poucos essa oportunidade, viu, gente? É uma honra tremenda eu estar aqui essa noite aqui com o querido Alessandro Araújo. Olha só, o cara é advogado, o cara é pastor, gente, é coisa maravilhosa, entendeu? É funcionário público estadual, toma conta do nossa parte toda eleitoral, adora político, tem 4 filhinhos maravilhosos, uma esposa que eu tive a honra de ser professor lá na Facete e é uma pessoa fantástica. Gente, a gente vai ter muito para aprender essa noite. Então eu espero, sejam todos bem-vindos. Fiquem conosco agora essa 1h30 aqui que a gente vai ter assuntos maravilhosos para tratar justamente com o nosso querido, que eu não fico em dúvida se eu chamo de doutor Alessandro Araújo, de pastor Alessandro Araújo. Gente, é tanto nome, entendeu? Mas eu queria abrir esse momento, para esse momento introdutório, onde você possa ficar à vontade, meu amigo, e possa se apresentar para esse povo que está aqui me aguardando, viu? Fique à vontade. Obrigado, Leobson. Obrigado, Marta. Obrigado pelo convite, por vocês abrirem as portas da TV Gospel PA, um veículo de comunicação importantíssimo, né, nos nossos dias. É uma satisfação estar aqui, conversar com o Leobson. Pessoa querida, uma pessoa a quem eu admiro o trabalho aqui na nossa cidade. E como ele pediu para eu me apresentar, né? Eu sou Alessandro Araújo, esposo de Ana Paula, pai de Rafael, Levi, Isaac e Isabela, meus 4 filhos, que eu amo. Tá. Olha só, Paulinha hoje vai ter coisa boa, viu? Depois de uma... amo, já entrou assim. Manda ver, meu querido. E eu sou natural de Aracaju, mas há 11 anos, há 12 anos, né, eu já moro aqui em Paulo Afonso, a cidade que me acolheu, a cidade que eu aprendi a amar. E hoje eu me considero um Paulo Afonsino, né? E creio que um dos meus maiores desejos hoje, que faz parte das minhas orações, é ver essa cidade transformada a partir do amor de Jesus. Perfeito. Sendo comunicado e espalhado entre as pessoas. Caramba, brilhante. O amor de Jesus sendo espalhado entre as pessoas. Olha, gente, olha como a coisa cai muito bem. Vocês sabem que nós estamos numa série de talk shows onde falamos sobre a natividade, que é o nascimento diário da mensagem de Jesus em nossos corações. Tudo que Jesus fez, faz e pretende ainda fazer, de tudo aquilo que ele nos ensinou, e está tudo lá muito bem descrito em cada parte da Bíblia, não é isso, querido? E a gente vai ter um momento aqui muito especial, mas a gente vai deixar isso para depois um pouquinho, né, pastor? Entendeu? Por enquanto... Pois não quer falar alguma coisa, pastor? Eu ia só dizer que normalmente o final fica por último. O melhor fica por último, né? É verdade. O melhor fica por último. E a gente vai deixar lá pro final para ver esse lado pastor do querido Alessandro Araújo, que vai nos falar um pouco sobre Deus, né? Dentro da visão que ele tem, daquilo que ele... determina e até mesmo guia o seu povo lá na comunidade das nações, né, na igreja aqui de Paulo Afonso. Exato. Coisa fantástica, que está muito linda a igreja, por sinal, viu, pastor? Obrigado. Parabéns mesmo, isso é muito bom. Mas vamos falar aqui de um ponto que eu gostei muito quando o senhor, a gente conversando antes de iniciar, falou sobre a questão política. O senhor já está há quanto tempo lá como analista judiciário do TRE? Aqui em Paulo Afonso eu estou há 12 anos, né? Porém na Justiça Eleitoral eu já estou há 16 anos. 16 anos. O senhor foi transferido para cá? Isso, eu passei no concurso público, né? O Tribunal Regional Eleitoral integra o Poder Judiciário Federal. E aí eu passei no concurso, fui para outra cidade da Bahia e tive a oportunidade de vir para Paulo Afonso. Foi para qual cidade da Bahia? Monte Santo. É uma terra maravilhosa. É próximo a Jacobina, né? É maravilhosa. Entendeu? Ele tem um povoado por nome de Pedra Vermelha. Pedra Vermelha. Que eu adoro. Ali eu conheço o povo todo daquela região. É uma terra muito boa, um tempo assim muito importante na minha vida que eu vivi lá. Tenho amigos muito queridos.
né, lá na cidade de Monte Santo. De Monte Santo, aquela serra de Monte lindo Santo ali. A cidade é muito linda. Subiu muitas vezes aquela Algumas, pagando muitas promessa. não, mas algumas vezes. Muitas não, mas algumas vezes. E aí surgiu a oportunidade de vir transferido aqui para Paulo Afonso, como fica mais próximo de Aracaju. Vim para cá e ao vir, né, para aqui para Paulo Afonso, a minha vida mudou completamente. Mas já era cristão quando veio? Não. Conheci Jesus aqui, conheci minha esposa aqui, casei, tive meus filhos aqui. Paulo Afonso, na minha vida, é uma verdadeira terra prometida, é uma Canaã, né? Como diz lá na Bíblia. Amém. Mana, leite e mel e me fez, né? Essa cidade tem me feito um homem muito feliz através do que Deus tem feito em minha vida. Caramba, então se formou em Aracaju também? Sim, me formei em Aracaju no ano de 2000, na Universidade Federal de Sergipe, minha primeira formação, né? Que é em Direito. E posteriormente me formei aqui em Paulo Afonso em Teologia, no Seminário Batista Evangelizadora. Perfeito. Lá com o pastor Sidney, exatamente. Perfeito. Onde eu congreguei. E foi, eu acho que no ano de 2018, por aí assim, se eu não me engano. Muito bom. E aí, quando chegou aqui, foi conhecendo cada vez mais a política de Paulo Afonso. Isso. E conhecendo, aprendendo, lidando com as pessoas, né? Estabelecendo relacionamentos, que eu acredito que é uma coisa muito importante, né, na nossa vida, é estabelecer relacionamento, conhecer pessoas e aprendendo com essas pessoas. Isso. Né? E isso foi me dando conhecimento aqui na cidade e me firmando, né, cada vez mais através do meu trabalho. Muito bom. Aproveitando essa política como um todo, a política no Brasil, porque eu acredito que na política a gente não encontre somente pessoas corruptas, somente pessoas sujas. Existe distinção entre a questão de política e politicagem. Como é a sua visão em relação a isso? São as pessoas que distorcem a política. A política também carrega em si algo positivo. Os jovens, como é que estão? Estão lá cada vez mais tirando os seus títulos ou fazem isso por obrigação? A votação deveria ser obrigatória ou você acredita que deveria ser aberta ou deveria ser realmente como ela é, obrigatória? Desculpa assim tanta pergunta, porque foi vindo na mente. Sim. E eu achei interessante. Como homem temente a Deus, né, a minha visão de mundo parte da Bíblia Sagrada. É de lá que eu extraio, né, toda a minha cosmovisão, a forma como eu vejo, analiso e pratico as coisas que eu pratico. Em relação à política, né, a política é feita por homens, né, e a partir daí a gente já presume que realmente há algo, né, que precisa ser feito na política para que ela possa ser restaurada, para que ela possa cumprir o papel pela qual ela existe, né? A gente, quando fala em política, a gente se limita um tanto quanto à política partidária, né? Mas a política extrapola isso, né? Perfeito. A política tem a ver com tudo que envolve a sociedade através da autoridade que o cidadão detém e que acaba delegando a outras pessoas para poder, em nome de um bem comum, exercer os anseios, né, da sociedade a fim de tornar a sociedade melhor. E aí, quando você me pergunta, né, a diferença entre política e politicagem, né, a política eu consigo ver quando a gente olha para a definição como algo em si, algo bom, né? A politicagem já é a intervenção do homem na política, o homem que com a cosmovisão, com a visão de mundo deturpada, né, que acaba trazendo para a política os seus projetos pessoais, os seus problemas de caráter, né, as suas deturpações, né, de mente, de ações, acaba trazendo isso e contamina a política. Mas eu creio sim, né, que é possível fazer política, realizar política de forma honesta, de forma justa,
A política é um instrumento de estabelecer a justiça social. Boa. Né? E aí, quando a gente parte da Bíblia, né, sobre essa perspectiva, é preciso que homens e mulheres, né, tementes a Deus e desejosos de estabelecer uma política que estabeleça justiça social, ocupem os lugares que estão disponíveis hoje, os cargos, né, eletivos que estão disponíveis. Um dos grandes enganos que nós acreditamos durante muito tempo é que a política não é um lugar de gente honesta. Nós acreditamos, né, nisso que eu reputo como mentira, e acredito sim que a política é lugar de gente honesta. E o que ocorre é que quando os honestos deixam de ocupar esses lugares, Talvez. dão margem a pessoas que não têm boas intenções para a população. E quando eu falo isso, eu não estou de forma alguma generalizando. Não, perfeito. Não, que é isso. Isso o que de repente são esses que às vezes aparecem mais na mídia, que acaba muito mais contristando, exato. a gente. De repente, pela quantidade de senadores e deputados federais, estaduais que nós temos, sempre é uma minoria às vezes que aparece. Sim. E acaba manchando o nome de todo um outro grupo muito maior. Então, pelo que o senhor falou muito bem, a politicagem está muito na vertente da questão do egoísmo, da ambição, no olhar individual, onde aquele quer fazer o bem só para si. Né? Até faz o bem para o terceiro, mas não tendo como finalidade, como motivação, o benefício próprio. Ou então com aquele que diz, né, algo do tipo, eu estou fazendo sim, eu estou gerando emprego. Para quem? Para minha família. Tá todo mundo empregado da minha família. Infelizmente. Né? E aí, às vezes, fica uma coisa muito ali por dentro e o todo fica faltando. E na política, então, a vertente que se tem é naquele pensamento mais coletivo. Sim. Onde pode-se trabalhar com todos. Correto. E aí você me perguntou sobre a obrigatoriedade ou não do voto. Do voto, isso. Eu acredito que, e aí a gente vai entrar em outro assunto importante, que é educação. Eu acredito que nos parâmetros educacionais que nós temos no Brasil hoje, os nossos jovens ainda precisam sim ser obrigados a votar. Boa. A partir do momento em que a gente conseguir desenvolver políticas públicas educacionais que desenvolvam os nossos jovens enquanto cidadãos, né, e não só entregar conteúdo didático, quando nós conseguimos formar cidadãos que consigam desenvolver uma linha de raciocínio, enxergar a sociedade como um todo, talvez a gente possa pensar em não ser obrigatório, mas por enquanto eu acredito que seja melhor, não é o ideal, mas eu acredito que seja melhor obrigatório do que não. E aí, se você me permitir, eu quero incentivar, né, os nossos jovens a se interessarem pela política. Eu me recordo, se o senhor falou na questão da educação, eu nem sei se tem essa disciplina mais, mas eu me lembro que tinha uma disciplina chamada OSPB. Estudei ela. Né? Organização Social Político Brasileira. Sim. Isso eu acredito, acho que não está mais dentro da grade curricular. Não, né? na matriz curricular não. Cara, não está mais. Quer dizer, já está tirando a questão política do jovem, né? Exatamente. E a gente fica muito triste quando há esse distanciamento, onde, de repente, até o tema, quando a gente quer abordar para falar sobre política, né? Todo mundo só sabe dizer, eu fico triste com essas colocações, mas sim, o que é que você faria no lugar do prefeito? Sim. Um monte de coisa. A gente fica querendo saber o que é um monte de coisa, realmente, né? O que é um monte de coisa? Ninguém tem aquele projeto estruturante, né, do que eu devo realmente fazer, né? Uma ação estratégica para dar resultado, onde eu possa estar gerando mais emprego, né? E de repente... Desculpa. Um bom princípio seria, pelo menos, sabermos quais são os nossos... Além dos nossos direitos individuais, né? Que nas últimas décadas isso foi muito bem trabalhado. Isso, eu acredito que está intrínseco já na mentalidade da população. Mas saber também o que um prefeito faz, o que o vereador faz, o que um deputado faz, o que um senador faz, a responsabilidade de cada um desses agentes políticos na nossa sociedade. Perfeito.
Perfeito. De repente, até dinâmicas acontecendo dentro de uma sala de aula, né, para que os alunos possam ver isso não só na teoria, mas de repente na prática. Correto. Eu me lembro que até aquelas eleições existiam, né? Entendeu? Eu achava muito interessante. Quer dizer, era muito mais politizado do que é hoje, né? Sim. Hoje procuram encontrar uma forma assim diferente, mas não política. Formar muito mais para ser um profissional, mas não um político em si. Né? Exatamente. Seria isso? Sim. Tranquilo, muito bom, doutor Alessandro, muito bom. E então quer dizer que o voto obrigatório, você acredita então que ele ainda deva ser exercido? Ainda né? sim. Que eu também não penso tão diferente não. Né? Que as pessoas de repente não estão ainda preparadas para viver, né, sem ter esse voto por uma questão E obrigatória. aí eu estendo não só o jovem, mas a todos. Isso, todos. Porque todos. o que acontece? O cidadão de bem, a gente volta para o começo, acabou se afastando da política. Né? Acabou deixando espaço para a política. Pega um contexto, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, onde a gente vê aqueles grandes complexos de comunidades, né? E vemos ali o tráfico dominando, tudo mais, que afasta a população de bem do governo, que é exercido ainda que de forma extra-estado, né? E ao deixar esse vácuo, né, as pessoas teleguiadas, as pessoas que são manipuladas ali por aqueles traficantes, pelas milícias, acabam tendo que, de uma certa forma, obrigatoriamente, tendo que ir lá exercer o seu voto. Né? E se de alguma forma a gente não faz com que essas pessoas todas participem da vida política da sociedade, acaba que apenas uma parte decide por você. As pessoas costumam me perguntar por que você não vota nulo? Eu não voto nulo porque quando eu voto nulo eu permito que outra pessoa decida por mim. Olha, eu não voto nulo porque quando eu voto nulo eu permito que outra pessoa decida por mim. Faça a escolha por mim. Então, de repente, até mesmo o voto não sendo obrigatório, eu posso dar vazão, né, às pessoas que do tipo estão chateadas com o político ou com a política, não vão votar, mas vai dar vez e voz para aqueles que têm interesses pessoais de irem lá votar. É muito comum ver lá no meu trabalho, ver pessoas declarando isso. Se eu pudesse, eu não iria lá. Se eu pudesse, eu não dava um voto mais nunca a ninguém. Caramba. Quer dizer, isso vai contra eles. Né? Eles não sabem, evidentemente, né? Mas eles acabam indo contra eles esse desejo. Porque sempre vai existir um representante político lá na frente, né, tomando decisões por nós, falando por nós. Né? E se eles são nossos representantes, então a gente tem que saber cada vez mais e melhor escolher. Nosso amigo Cláudio já tá ali avisando. Tá no tempo já então, Claudão? Gente, tá legal, não tá? Alessandro, gostou desse primeiro momento? Sim. Deixou expectativa para o próximo momento, hein? Já percebeu como passa rápido o tempo aqui, meu amigo? Demais. Já acabou o primeiro momento. Gente, fica aí que tem muito mais nesse talk show que é fantástico. E vocês vão ver no segundo momento o que a gente tem para trazer de especial para vocês, tá bom? Então um beijão e até já. Beijo, gente. Tchau, até daqui a pouco. Meus irmãos do sertão.
Olá, gente, tudo bem? Voltamos e com energia total. Gente, que coisa maravilhosa, viu? A segunda de primeira começou assim de forma esplendorosa. Para você que perdeu, não se preocupa não, dá continuidade aqui e depois vai estar lá tudo gravado e você vai poder assistir essas maravilhosas informações que o nosso querido entrevistado, o pastor Alessandro Araújo, nos passou, né, sobre a visão dele política. Gente, foi muito bom. Foi muito bom. E aqui eu tava olhando, pastor, ó, tava olhando aqui no nosso chat, né, do YouTube, tem coisas boas aqui, né? Martinha começa logo com boa noite a todos, né? Martinha, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui e agora com outra entrevista maravilhosa, né? Muito obrigado mesmo, Martinha. Também quem deu boa noite aqui, eu não sei se você conhece, Angélica Catarina deu boa noite. E tem um aqui por nome de Eneide Araújo. Olha, que felicidade! Esse é meu filho querido, pastor Alessandro Araújo, gente. Que coisa maravilhosa, viu? E aí, pastor? Um beijo, minha mãe. Como é bom ter você me acompanhando. Olha que coisa boa, né? Também teve Riane Cartonilho dando boa noite, Francinólia do Espírito Santo, boa noite, Elisângela Alves da Silva, boa noite, Elisângela, Rilane Cartonilho, né? Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa? Aqui tá tudo embaçado. Cláudio? Tá normal agora, não tá? Entendeu? Boa. Aqui tá bom. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Marta Aires novamente. Aí veio... Não sei se conhece uma tal de Ana Paula. Conhece? Conheço, cheio de sim. Coraçãozinho aqui. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? E ela Cheio de também gente disse que a querida imagem teve um aqui. probleminha aí, viu, Claudião? Pois não, pode falar, Alessandro. Cheio de gente querida, né? Todos esses nomes aí que você falou aí são pessoas queridas aí do meu coração. Eita, radiante e agradecida. Ela de novo, a Eneide Araújo, que mulher maravilhosa. Sim, radiante e agradecida por Deus ter abençoado com essa pessoa incrível, que amo muito, meu filho, Alessandro Araújo. Eita, dona Eneide, gostei. Pastor Silvio Pero, muito obrigado, meu querido. Entendeu? Tá aqui também, pai, junto conosco. Rafael Macedo, alto nível, ligado na entrevista do nosso pastor Alessandro Araújo. Pastor, eu conheço muitos pastores, né? Eu sou cristão já há 25 anos. E digo para o senhor, né, que todo pastor tem o maior orgulho na vida. Né? As suas ovelhas começam a chamar do meu pastor. Sem dúvida. É um grande privilégio. É um grande privilégio. Eu digo sempre a eles que, como eu vejo que as ovelhas são de Jesus, né? E entender que Jesus os mandou, os confiou para estar debaixo dos meus cuidados nesse tempo, no tempo que eles estão lá comigo, é um grande privilégio para mim. Oh, Deus. Né? Amém. É um grande privilégio. Perfeito, tá vendo? Olha aí, Albert Diego, professor Leóbson e meu pastor Alessandro, alto nível. Ó, Albert, muito bom, meu amigo. Egon Santos, né? Mestre Leóbson há muito tempo. Meu pastor Barril, olha. Eita, Egon, você é você, viu, Egon? E Karine Siqueira, né? Cheguei agora para ver o meu pastor. Que bom, Leóbson. Eu quero pedir permissão para mandar um abração para todos vocês que estão nos ouvindo, minhas ovelhas, as pessoas que conhecem, têm carinho também pelo professor Leóbson, o mestre Leóbson. Amém. Especial para 3 pessoas hoje, tá? Para minha mãe, para minha esposa e para aniversariante do dia, Angélica Catarina. Deus abençoe sua vida. Eita, Angélica, Deus te abençoe, viu, gente? E assim, ó, toda segunda-feira, não percam, viu? Quem nunca assistiu, aproveita hoje e toma como exemplo. É a série de talk shows, Natividade, o nascimento diário da mensagem de Jesus em nossos corações. Olha só, pastor Alessandro, de repente agora vamos entrar, falamos de política, né? E agora vamos entrar no direito. Direito eleitoral é exatamente a sua especialidade, é o que você mais gosta. Mas no Brasil está tendo uma série de reformas. Daqui a pouco a gente chega no eleitoral. O que é que o senhor acha dessas reformas, como estão pensando agora, numa reforma administrativa?
Será que numa reforma política não seria melhor no nosso país? Desculpa eu chegar com essa surpresa assim, viu, meu amigo? É antes de entrar no eleitoral, porque eu tive vendo uma reportagem que achei muito interessante. As colocações do pessoal na Jovem Pan. Vamos lá. Eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? As nossas necessidades são muitas. E, infelizmente, a gente vê as pessoas criticando quando se inicia algum tipo de reforma, dizendo, não, mas tem outra que é mais importante, tem outra que também precisa, ao invés de valorizar os pequenos começos, como dizem a Bíblia, né? Quando a gente começa uma coisa, né, a gente precisa celebrar, é melhor ter começado do que não ter feito nenhuma. E nós já passamos por algumas reformas recentemente, né, no direito. Tivemos a reforma previdenciária recentemente, tivemos a reforma trabalhista também recentemente, né, e estamos, né, caminhando para uma reforma administrativa, pelo menos é o que se pretende, é o que se fala. E em relação específica à reforma administrativa, nós temos um Estado que indiscutivelmente é muito pesado. Perfeito. É um Estado que não consegue corresponder na velocidade que a população precisa ser respondida em suas necessidades. Boa. E dessa forma, e aí eu não estou entrando no mérito da reforma como pretende ser feita, porque eu não conheço o projeto. Perfeito. Né? Mas, sem dúvida, o Brasil precisa passar por uma reforma administrativa com essa finalidade de deixar o Estado menor, de deixar o Estado mais leve. Mais leve. E, ao mesmo tempo, de permitir que pessoas com capacidade de empreender, com pessoas com capacidade de gerenciar, Perfeito. a partir da iniciativa privada, possa, né, assumir alguns papéis que o Estado tomou para si ao longo dos anos e que provocou essa sobrecarga nele. E eu acredito, pastor, que de repente, diante do que o senhor falou, a questão do assistencialismo político foi um dos grandes motivos que levou a esse inchaço, a esse sobrepeso do Estado brasileiro. Seria isso, meu querido? Também. É um ponto muito importante. E o assistencialismo político, quando se fala em direito administrativo, ele vai trazer um grande peso, vai refletir na economia, né? Viu agora que foi aprovada aí a PEC recentemente também, que onerou, né, mais um pouco a folha do Estado. Perfeito. Né? A gente entende que a população precisa, que nós vivemos tempos difíceis, né, onde muitas pessoas perderam, né, a sua renda, a sua fonte de sobrevivência, e que o Estado pode e deve, né, em alguns momentos chegar com esse socorro. Mas o que eu não concordo é com a eternização disso. A coisa perpétua, né? É o assistencialismo. O assistencialismo, a meu ver, né, e quando a gente olha para o que a palavra nos diz, escraviza o homem. Por quê? Porque impede, né, ele de sair de um status que ele está. A pessoa está num estado de necessidade, num estado de pobreza, e acaba sendo forjado na mentalidade dele que ele é incapaz de sair daquela situação e que o Estado precisa dar o que ele precisa. Quando, na verdade, a gente vê na Bíblia Deus nos criando para nele e a partir dele, né, nós conquistarmos o que nós precisamos. Nós trabalharmos, nós obtermos dignidade a partir disso. E do seu suor. Do seu suor, né, comereis, né, como diz a palavra. Isso isso não é à toa, porque a gente vai ver, olhar a Bíblia, a gente vai ver que o trabalho dignifica o homem. Né? O trabalho engrandece, faz com que ele tenha novos sonhos, novos planos, anseios de crescer, anseios de empreender, anseios de mudar a realidade dele e de sua família, no que no assistencialismo se torna mais difícil, porque eu fico preso
a algo que o Estado me dá e a minha mente acaba sendo condicionada a só receber e a não produzir. E nós acabamos virando uma sociedade de pessoas que não produzem como deveria. Perfeito. Ou seja, cria, entre aspas, uma dependência química. Sim. Que eu vou ficando dependente sim. daquilo para poder sobreviver. Sim. Se a gente for entrar aqui pela neurociência, a gente vai chegar nisso. Isso. Eu não confio mais nas minhas capacidades, eu acredito que é sempre responsabilidade do Estado me dar tudo e de repente eu poderia ser muito mais parceiro do Estado, né, para ter resultados melhores. Isso deixa uma herança antropológica também, perfeito. No sentido de que a pessoa começa a acreditar que o Estado tem uma dívida com o cidadão. E parece que tem muita gente que adora fazer isso, né, parceiro? Sim. De colocar e passar sempre todas as responsabilidades para o Estado e esquece e se furta da sua realidade. Da sua responsabilidade. Sim. Porque a gente vê muito no dia a dia nosso, né? É o meu direito, é o meu direito, é o meu direito, mas os teus deveres e as tuas obrigações também para com o Estado, para com as pessoas. A gente vê muito falar no combate à corrupção. Legítimo, também desejo, eu sonho em ver o nosso país livre desse mal, a nossa cidade livre desse mal. E a corrupção é um pecado e um mal até bíblico, exatamente, né? E é citado várias vezes. Né? Várias no Velho vezes, e Novo Testamento, muito bem citado. E isso acaba, em relação à corrupção, começando no pequeno. É no troco que a pessoa recebe a mais e não devolve. É naquela coisa do cara se dar bem sem ninguém tá vendo. Mas no imaginário popular, a corrupção é só lá no legislativo, é só lá no executivo, é só lá no judiciário. Mas a corrupção tá no nosso dia a dia, intrínseco na mente. E quando nós não tememos a Deus, quando nós não temos a nossa mente transformada e entendemos a nossa responsabilidade para transformar o mundo, e aí a gente fala de Jesus que veio, nasceu, né, morreu, foi crucificado na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e é por isso que nós estamos falando aqui da natividade, é o principal motivo do Natal. É quando a pessoa não entende isso, né, ela acaba... quando ela não entende, né, que ela tem o seu papel, a sua responsabilidade na transformação social que ela precisa, que ela espera, a coisa começa a não andar. Perfeito. Muito bom. Cara, vocês ouviram bem, né, gente? Eu adorei essa parte aí, Alessandro, que ele citou e citou tão bem que a mente aqui fica só pulsando, pensando quando você falou da questão do assistencialismo, é o maior ato de escravização que existe, né? Que as pessoas se tornam totalmente escravas e dependentes daqueles que lhes estão entregando as migalhas para a sua sobrevivência. Né? E cada vez mais o Estado, é triste, mas eles ficam, alguns, e principalmente alguns políticos, eles ficam entregando essas migalhas, né, para que você fique sempre dependente dele, em vez de estar motivando cada vez mais o desenvolvimento dessas pessoas. O neoliberal tem um pouco disso, né? A questão do quem é neoliberal acredita muito no empreendedorismo, né? Em você empreender. Existia uma participação do Estado, mas muito mais como fiscalizador. Sim. Né? Então, nisso aí, existindo a reforma administrativa, já daria um bom caminho. A reforma política iria contribuir para essa reforma administrativa? Sim, depende, assim, é como a gente diz, né? A gente vai no campo só da imaginação. Eu entendo que nós precisamos sim mudar a forma como nossos políticos são eleitos, né? E aí entra em discussões que levariam aqui algumas horas. Muito mais tempo, né? Sobre o que seria ideal, né, para a nossa sociedade. Mas uma coisa é certa, nós precisamos mudar. E a reforma eleitoral? Já que entramos na administrativa, na política, agora na sua área que você detém total conhecimento, bem próximo do total. O direito eleitoral é um direito muito dinâmico. Né? A cada eleição, os nossos legisladores acabam alterando alguma coisa, inventando outra, às vezes vão por um caminho, voltam para algo que já tinha sido
feito, como por exemplo, na eleição passada nós não tivemos o horário gratuito partidário, não é aquele durante a eleição, mas é aquele que na programação da TV fica dando informações sobre os partidos, Isso, né? Aqueles perfeito. nos comerciais. Tinha acabado, mas agora decidiram voltar com isso. Então, o direito eleitoral está mais presente em nosso dia a dia do que a gente imagina e envolve muitos outros campos do direito. Por exemplo, agora foi aprovado, foi revogado o veto, né? Foi derrubado o veto do presidente em relação ao fundão eleitoral, né? O fundo de financiamento de campanha, trouxe bilhões aí de despesa. 6 bilhões. 6 né? bilhões. Então, o direito eleitoral está muito presente no nosso dia a dia. Ah, mas está lá em Brasília isso. Não, mas esses 6 bilhões, o dinheiro, o recurso que vai para ele, vai fazer falta em algum lugar aqui embaixo. Né? Vai fazer falta na economia do Brasil. Por exemplo, agora e lá em casa a gente sentiu o PEC das precatórias, que eles botaram lá na gaveta, vai levar mais de uma década aí para ser repassado aquilo que os aposentados já estão esperando há mais de 30 muito tempo. anos. Né? Mas disseram que iriam utilizar esse recurso para o Auxílio Brasil. Exato. Mas e por que não pegou o recurso do fundo partidário e não repassou justamente para o Auxílio Brasil? Então, são esses tipos de questionamentos, né, que nós precisamos ser incentivados a fazer. Nós precisamos ser incentivados a ter um poder crítico. Perfeito. A não só ouvir e reproduzir o que ouve. Ouvir, processar. Submeter ao que as escrituras dizem, né, enquanto norte, enquanto cosmovisão de mundo. E aí sim, né, ter uma posição, ter uma conclusão própria e só então falar sobre o assunto. Pastor, segura aí. Diga de novo. Primeiro tem que ouvir. Ouvir. Depois. Processar. Ouvir, processar. Submeter ao que as escrituras, o que a Bíblia diz. Ou seja, ir lá na Bíblia, investigar qual é o pensamento, ideia de Deus. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que sobre cada assunto eu vou à Bíblia. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que a Bíblia é a base. Perfeito. É o fundamento de todo o princípio e valor que eu carrego. Uau! E o princípio e valor que eu carrego é o que forma o meu caráter, e o meu caráter é o que faz eu tomar minhas decisões. De acordo com as ideias que estão sendo expostas ali. Exatamente. As que eu vi. Exatamente. Perfeito. Aí quando eu apenas ouço de alguém que eu gosto ou admiro e não passo por esse crivo e começo só a reproduzir, eu posso estar incorrendo no erro de tanto ir por um caminho que vai de encontro aos princípios e valores cristãos, né? Como está propagando um engano. O engano até mesmo o que eu acredito, sim, né? Sim. Eu estou passando às vezes sem entender até mesmo aquilo que eu estou falando. Sim. Isso é mais comum do que o que a gente pensa sobre vários assuntos que está aí em alta, né, na nossa sociedade. É verdade. É verdade, não tenho nem dúvida. Aí o eleitoral, então, quer dizer que está tendo essas alterações e eu acredito que foi um impacto muito grande, não foi? Sim. Entendeu? É a forma tributária no Brasil, parceiro. Você agora, eu sei que você tem o seu lado empreendedor também, que você gosta. Você acha que estão adiando demais essa reforma tributária no país? Com certeza. O nosso direito tributário como é que eu vou dizer? É um direito que só acrescenta, né? Só acrescenta. Deveres. Embora, sem querer entrar no mérito também, e também por conta da pandemia, né? Nós temos visto nos últimos anos um certo alívio, né, em tributos específicos. É verdade, né, isso é a fim verdade. de manter a economia circulando. Né? Mas a carga tributária sobre o brasileiro é muito alta. Né? Muito. Mas eu acredito que muito mais do que reformar o nosso arcabouço de legislação tributária, tornar eficiente o sistema de recolhimento fiscal.
Boa, porque é a receita do governo. É a receita. É a receita do exatamente. Estado, aquilo tudo que ele está recolhendo. Se eu tenho um sistema de arrecadação fiscal eficiente, indiscutivelmente eu arrecado mais. Uhum. E aí, com isso, eu consigo ter folga, consigo ter margem, evidentemente, em situações normais, né? Não como essa que nós vivemos aí nesses 2 últimos anos, de analisar onde eu posso aliviar a carga tributária. Porque que os impostos eles são federais, são estaduais E municipais, exato. Né? A nível de municipal, por exemplo, o que tem de IPTU que não é pago, Não. né? O que tem de ISS, né, que não é pago, entendeu? No nível estadual, o que tem de ICMS que não é pago, a federal, o imposto de renda, o que tem de imposto de renda e que não é declarado. E aí é um conflito eterno, né, do direito tributário, que é o contribuinte não se sente estimulado a cumprir sua obrigação legal, Perfeito. porque em contrapartida não se sente, não vê as respostas do Estado. Né? Em contrapartida, o Estado diz que para poder dar a resposta que precisa que o contribuinte cumpra a sua obrigação legal. Né? E então sempre fica essa quebra de braço aí. Um culpando o outro e acaba todo mundo perdendo nessa história, né? Porque a gente não consegue ver o retorno que a gente queria ver. Exatamente. Mas eu, às vezes, Alessandro, bem particular, eu fico impressionado com a quantia de capital existente dentro do nosso país, a quantia do orçamento se tem, né, do governo. Porque o que a gente vê, até desculpa falar um pouco da corrupção, mas é tanta roubalheira, milhões aqui, bilhões acolá, e o país continua firme. Sim. Continua forte, Sim. Continua se mantendo. Né? Sim. Porque são muitos bilhões desviados. Nosso país é muito rico. Né? E o país consegue se manter firme. Uhum. E olha que ainda não, eu acredito que, não tenho certeza, que não se investiu em todo o potencial, por exemplo, de agronegócio e de turismo que esse país tem. Né? Que aí dá para ver que o Brasil tinha condição de ser o celeiro mundial. Sim. Na produção. Uhum. Né? Imagine, com certeza, isso tudo acontecendo, quem sabe aí a carga tributária não poderia ser melhor trabalhada. E eu não tenho como, né, concordando com o que você disse, de observar a riqueza que o Brasil tem, né? Isso. A generosidade que Deus depositou em nosso país. Não tenho como olhar para a Bíblia Sagrada que diz que em Jesus é possível nós sermos transformados, sermos salvos, e a partir disso, né, transformarmos aquilo que está ao nosso redor. Eu não consigo olhar para o futuro e ter uma visão pessimista para o Brasil. Eu creio, né, e é o que eu prego. Eu creio que através de Jesus, da transformação que ele faz, capaz de fazer na vida das pessoas, da transformação que essas pessoas transformadas vão causar na sociedade, nosso país vai alcançar dias melhores. Eita, gente, vê aí, eu creio que o país vai alcançar dias melhores. Pastor, vai ter mais, viu? Ó, gente, não tá bom, eu também gostei, viu? Tá muito bom, não foi legal? Essa parte de direito aí foi fantástica. E vamos ter muito mais. Vamos para um pequeno intervalo, o Cláudio já está sinalizando ali, e daqui a pouco a gente volta muito mais. Só ali, ó, vai um tempinho, toma aquela água, liga lá pro Guiligula, aproveita, pede o sanduíche, então até tenta ver como é que tá a internet da Uau Telecom. Tá bom, gente? Um abraço, até daqui a pouco, um beijão. Tchau, tchau. Meus irmãos do Sertão Nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do Sertão Nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço.
Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para... Olá, gente, tudo bem? Oi, nós aqui de volta, gente. E aí,
fantástico. Estamos agora no terceiro momento, os dois primeiros. E aí, não foi legal? Foi assim, simplesmente incrível. Só nas colocações que eu vi aqui, pastor Alessandro. Ó, Martinha, e você viu lá na pergunta que eu até fiquei muito motivado. A doutora Ana Paula Araújo, mulher fantástica. Alessandro, aproveitando, viu? Você tem uma mulher formidável, cara. Um ser humano, assim, indiscutível. Uma aluna da qual eu tenho muito orgulho e honra de dizer que um dia fui professor. Porque ela é competente em tudo que faz. Sabe aquele tipo de pessoa que não gosta de ramengo? Né? Não, desculpa o termo ramengo, aquela coisa de ajeitadinho, não. Cara, com ela é tudo muito da melhor forma. Ela preza tudo muito pela qualidade. Entendeu? É um ser humano incrível. Sem dúvida. Então... ela realmente é incrível. E eu posso falar que eu convivo. Né? E como se diz, né? Que é conhecer uma pessoa realmente conviva. Cara, é verdade. E realmente ela é incrível. Ela é incrível. E como eu aprendo com ela. Amém. Paulinha, 10, viu? 10. Entendeu? Ela gostou da pergunta sobre a questão do direito administrativo, né? O direito político, né? As reformas nesses assuntos. Né? Andressa deu boa noite. Andressa, boa noite, obrigado por ter chegado, viu? Entendeu? Ela falou o quanto é deprimente essa questão no Brasil, né? Que existe todos os problemas de a gente pegar o Estado e deixar o Estado tão se carregar, né? E ela adorou quando o senhor uniu as questões, né, de Deus a todos os problemas que estão existindo no país, porque Deus nos criou para estarmos em movimento. Com certeza. A Andressa, que coisa linda, entendeu? Perfeito. Foi para estar em movimento mesmo, e amando o outro sempre, e tendo o outro como prioridade, entendeu? Porque nada é mais prioritário do que o outro. Fantástica reflexão sobre autonomia. Isso foi Martinha, viu? Mariane também chegou aqui. Mariane Valente, boa noite, Mariane. Entendeu? E que reflexão maravilhosa. A Martinha falou de novo. As pequenas corrupções são chamadas de corruptelas. Pela contribuição aí. Rapaz, ela até... Martinha Itabuna, cuidado, Martinha. Comprou teu barco. Cuidado, nega. Porque a chuva tá grande aí, viu? Que Deus te abençoe e proteja e te abençoe aí com tua família, viu? Silvio Pero, normalmente as pessoas cobram direto, mas esquecem dos seus próprios deveres. É verdade, viu? Dos seus direitos, né? E se esquecem dos seus próprios deveres. É verdade, meu amigo Silvio Pero? Marta diz também que um dos países que tem mais impostos no mundo é o Brasil, é verdade, e a maioria da população não tem ideia formada sobre esse assunto, portanto, torna-se vulnerável e permissiva aos comandos equivocados. Perfeito, né? Martinha também é fantástica, né? Não, Martinha é show. Olha, depois eu conto pro senhor os momentos que eu vi com Martinha, ela é show em qualquer lugar, em qualquer ambiente, viu? Ela é incrível. E Francinólia do Espírito Santo disse: Pastor Alessandro Araújo é uma bênção. Amém. Oh, glória! Oh, glória! Paulinha, é uma honra, viu, meu amor? O carinho é todo nosso e você é maravilhosa. E já que foi Paulinha que já está aqui agradecendo, né? E se nós puxarmos um pouco esse assunto para a família? Me conta aí, porque eu sei que vocês são 4 crianças. Sim. Já. E tem uma história bem bonita aí nesse meio, né, meu amigo? Tem, sim. Me conta assim, veio Aracaju, maravilhoso, lá em Monte Santo, né? Já era santo desde lá. Não. Quando veio, não. Não. Aí veio para Paulo Afonso. Sim, sim. Né? Conta aí, meu amigo, de novo, que eu sei que você falou um pouco disso, mas de repente, aí descobriu Paulinha, e daí 12 anos, 4 filhos. Isso, quando eu cheguei aqui em Paulo Afonso, né, não conhecia Jesus, assim, na verdade eu já conhecia, mas não tinha entregue a minha vida, né, a ele, não tinha feito uma aliança, né, não tinha me submetido ao senhorio dele sobre a minha vida. Oh, Deus, amém. É que muitas vezes nós conhecemos Jesus, ouvimos sobre Jesus, mas não nos submetemos ao seu senhorio, ao seu comando sobre as nossas vidas. E eu cheguei aqui, já ouvia a palavra, né? Já conhecia de alguma forma,
mas não tinha feito essa aliança com Jesus. E Deus, eu brinco com ela dizendo que Deus tinha pressa comigo, né? E eu comecei a praticar um esporte que eu gosto muito, que é jiu-jitsu. E lá... Jiu-jitsu? Quando eu cheguei aqui, comecei a lutar jiu-jitsu. E aí lá, na academia que eu frequentava, sempre o professor, ele fazia uma oração no final, compartilhava um pouco da palavra. A partir daí eu comecei a frequentar a igreja aqui, a Igreja Batista Evangelizadora, lá do pastor Sidney. E acabei, né, me rendendo, né, ao poder da... Me converti. E nesse tempo eu trabalhava... O cartório eleitoral ainda era no fórum. Opa! Né, assim como o tabelionato também era. Opa! No fórum. Já tô entendendo essa coisa toda. E aí deu... tabelionato. Mas embora a gente falava, era o tabelionato, né, sempre exigiu. Tá ligado? Filha? Continuo. Embora o pessoal pense que a gente só trabalha de 2 em 2 anos, essa é a piada que o pessoal do TRE menos gosta. E a gente diz que em 2 em 2 anos a gente trabalha mais ainda. Mais aí. Mas aí a gente mal se falava, né? Mas aí daqueles encontros que Deus proporciona, nós acabamos indo para um mesmo local, um mesmo ambiente, né? Um retiro de uma igreja onde ali a gente teve começou a conversar, e desde então, né, a gente não parou mais de conversar. E aí namorou, noivou e casou em 6 meses, né? Tamanha a convicção que a gente tinha, né, de que Deus tinha preparado ela para mim e eu para ela, né? Em 6 meses, foi em 2011 a gente casou. E aí 4 meses depois de casado, né, ela engravidou do nosso primeiro filho. 6 meses se casaram. Isso. 4 meses engravidou. Né? Ô, glória! Por isso que Deus glória. tinha pressa, né? Deus já tinha visto, vocês já ficaram pressa. Muito tempo sem se conhecer. E agora e tá aí na veio hora o nosso primeiro filho, Rafael. 1 ano depois ela engravidou de novo do nosso segundo filho, Levi. Isso. E em 2018, após 3 anos na fila de espera da adoção, Deus enviou nossos filhos, quer dizer, Isaac e Isabela. Já tinha os 2. Isso. E assim mesmo já estava na fila da adoção. Exatamente. Que coisa mais linda. Exatamente. Então é uma casa para estar cheia mesmo. Cheia. Tem um pastor que é um amigo meu que diz que é uma mini congregação. Rapaz, na nossa igreja iria dizer, é um pequeno grupo, é um PG. É um PG. Pode ser PG também. Style, pode ser entendeu? isso. Que coisa linda. Aí... Uhum. Hoje, no caso, mas já estão querendo também ter mais crianças? Não. Né? Não. Agora, filhos agora só espirituais. Espirituais. Só os que Deus for mandando pra gente cuidar, pra gente tratar, pra gente direcionar, impulsionar para os seus destinos em Deus. Amém. E família é uma base, né? Isso. Qual é a sua visão em relação a essa questão família, igreja? Porque não sei se eu tô vendo algo diferente, gente, mas pelo menos no que eu tô percebendo um pouco, desculpa até o que eu vou dizer, mas é isso a minha percepção. Não é nada com o programa, né? O segundo é na minha percepção. Parece que a mídia de hoje está um pouco no sentido de separar família e igreja. Eu não sei se eu estou vendo alguma coisa diferente desse tipo, ou não colocar a família como algo de muita prioridade no meio social. Eu não sei, pastor. Eu estou vendo alguma coisa míope, eu não sei se eu estou errado. Não. A família não é mais uma prioridade dentro da sociedade, entendeu? A sua percepção é excelente. E aí eu vou começar pelo que você falou sobre família enquanto fundamento.
Uhum. né? E eu vim de uma família estruturada, né? Onde minha mãe e meu pai, né, me deram toda a educação, né, que eu carrego, né? Uhum. Todos os princípios de caráter, né, Boa. que coincidem com os princípios cristãos, né? Isso é bom. Me foram passados por eles. Então eu tenho essa base, né? Eu tive a sorte, né, a bênção, né, de ter essa base e como nós vemos que isso faz falta hoje em dia para muitos jovens, para muitos casais, né, que iniciam os seus casamentos. E em relação à mídia, né, e à família, na verdade, sendo bem claro, o que eu enxergo é algo muito bem estruturado e pensado para se mudar o modelo bíblico deixado por Deus para a família. Né? Deus é bem claro na sua palavra e eu não tenho nenhum medo ou restrição quanto a isso, de falar de que o que Deus deixou enquanto modelo de família é a união entre um homem e uma mulher de forma monogâmica e perene, com a finalidade de viverem e constituírem família debaixo da bênção chamada casamento. O que não impede, e a gente falou aqui do direito, né? O que não impede, a meu ver, do direito enfrentar essas questões e tratar essas questões. Você, como professor de direito, sabe que o direito precisa normatizar aquilo que é vivido na sociedade. Então, nós não podemos fechar os olhos para o que acontece na sociedade. O direito não pode se dar a esse luxo, né? Os legisladores não podem fingir que não existem outros modelos que estão debaixo da unidade familiar, né, no Brasil. Isso. Né? E aí a gente vê homem com homem, mulher com mulher e lá vai. O direito não pode se furtar disso, da mesma forma que, enquanto cristão e temente a Deus, eu não posso me furtar de dizer o que a palavra diz, a verdade. O que me causa espanto, né, é essa imposição, e isso começa pela mídia. Perfeito. Né? Perfeito, pela mídia, passa pela educação, reflete na política, porque são os políticos que legislam. Perfeito. E existe sim, né, um avanço, um projeto para se destruir, para esfarelar, né, esse que é o pilar da sociedade judaico-cristã. Cara, né? fantástico. E aí se demoniza, né, sob a pecha de imposição, de fundamentalismo, mas foram famílias fortes que nos trouxeram até onde nós estamos. Quando nós olhamos para a história, né, nós vemos que, por exemplo, os Estados Unidos, né, foi um país que cresceu e chegou à potência mundial porque teve famílias fortes que acreditavam nesse modelo deixado por Deus. E todas as vezes, e aí nós vemos isso na Bíblia, né? Sim. Todas as vezes que o homem, todas as vezes que a família se afasta desse modelo, as consequências são terríveis e não é difícil ver isso lá fora. Perfeito. Né? Mas a mídia insiste, né, em legitimar, né, isso. Outros modelos que são tidos como permitidos e o são pela nossa legislação, né? Mas o que me incomoda, o que me deixa preocupado é querer desconstruir o modelo deixado por Deus a ponto de se dizer isso de forma clara, soar como uma afronta, soar como homofobia, soar como intolerância. Né? Perfeito.
Perfeito, perfeito. E é incrível esse termo que o senhor usou, que foi tão bem colocado. O quanto desejam esfarelar, entendeu? Esse pilar, né, tão forte e preponderante que é a família, que é a base de toda uma sociedade. Correto. Porque eu te digo assim de coração, Pastor Alessandro, eu tenho uma família fantástica. Eu cheguei ao máximo, do máximo, dentro das minhas vaidades e ambições. Cheguei, me destruí e fui ao mínimo. E dentro deste mínimo, aquilo que quando eu estava no máximo, que eu não dei valor nenhum, no meu mínimo, foi quem estava lá para estender a mão, entendeu? E dizer, vem de volta. E a gente tá com você até o fim. Não tem nada mais forte do que a família, cara. Em que a gente possa dizer realmente, aqui eu confio. É muito mais do que sangue, viu? Porque dizem que é do mesmo sangue, mas é muito mais do que sangue. Sim. Né? É o amor realmente pulsando a todo tempo. Parece que está na família, aquele prazer de chamar pai, mãe, filho, irmão, irmã, entendeu? Tudo. É incrível. E quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê lá no livro de Gênesis, no plano original de Deus, né? Ele pega o homem, cria a mulher, né? Os une, né? E quando Deus faz o homem, quando Deus faz a mulher, ele os faz imagem e semelhança dele. Perfeito, né? privilégio. Eles ainda não tinham pecado, ainda não tinham caído. E o plano original de Deus era que eles, enquanto casal, né, debaixo da bênção de Deus, tivessem filhos, constituíssem família e dessa forma fossem povoando a terra com homens e mulheres feitos à sua imagem e semelhança. Mas aí quando vem o pecado, né, e eles, por providência de Deus e por justiça de Deus, que Deus é amor, mas Deus também é justiça, e eles são tirados do jardim do Éden, né? Eles são expulsos do jardim do Éden. E aí começa eu estava lendo no livro de uma autora chamada Landa Cope, ela chama isso de linha vermelha. Começa a partir de Caim e Abel uma série de fatos que vão culminar a partir do assassinato de Abel, vão culminar na destruição da humanidade. Praticamente, né? Que ficou a família de Noé. Então Deus pretendeu degradada aos outros. Começa com a família, ele começa com e aí a coisa vai lá para Babilônia, para a Torre de Babel, onde dá falar as mesmas línguas, já começam alguns conflitos. Isso. E aí Deus escolhe um homem que era casado com Sara. Perfeito. Abraão, casado com Sara. E a partir dali ele constitui uma família que vai se transformar em uma nação que serviu de parâmetro, de modelo daquilo que Deus desejava para os homens aqui na terra. Perfeito. A nação de Israel. E aí se perde o homem mais uma vez, e aí vem finalmente o Messias, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né, que nasceu e nós celebramos no Natal. E ele vem e ele nasce onde? Né? Ele nasce em meio a um contexto familiar. Um homem e uma mulher casados. Né? Gente, já estou tendo aqui uma aula toda escatológica, gente. Foi a história inteira. Que o abraçaram, e a partir daquilo que ele recebeu, né, desse casal, enquanto família, pai e mãe, cumprir o seu propósito, que era morrer na cruz, levando sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos alcançar a salvação e continuar essa história linda até que ele volte. E aí
a Bíblia, lá em Apocalipse, você falou de escatologia, ela vai encerrar com as bodas do Cordeiro, um casamento incrível, fantástico entre Deus e sua noiva, a igreja. A igreja. Perfeito. Então a gente vê Deus de Gênesis a Apocalipse preocupado com o casamento e família. Família, o tempo inteiro, cara. Se não fosse importante, não era assim. Não era assim. Ô, glória. Amém. Gente, mostra a importância, o quanto é a família, tá vendo? Pastor, que coisa linda, viu? Muito, muito, muito bom mesmo. E só para vocês terem ideia, por isso que essa série é a série Talk Shows, né? Que é a natividade, o nascimento diário da mensagem de Jesus em nossos corações. E percebeu como o nosso querido pastor Alessandro Araújo deu essa aula lá de Gênesis até Apocalipse, o quanto a família é inserida e ela é importante, né, para poder justamente desenvolver e nos dar o direcionamento correto e concreto para uma salvação eterna. Então, pastor, muito obrigado, viu? Mas, gente, não acabou não, viu? Ainda tem o quarto e último bloco. Daqui a pouco a gente volta. Vocês gostaram? Foi muito bom, melhor, está sendo muito bom. Então aproveita esse tempinho aí, ó. Vai lá, pede lá aquele sanduíche no Guila Gula. Aproveita a tua internet, que é da Uau Telecom, e você vai ver que vai ter tudo de bom. Mas valeu, beijão pra vocês. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser marcante. Então vai ser lindo demais, espalha essa mensagem, tá chegando, um abraço. Meus irmãos do sertão nordestino, Delmiro para Cristo, 19 de fevereiro, tá chegando. Pega essa mensagem, espalha, estamos aqui na estrada, ó, indo para outros eventos, falando deste evento maravilhoso, porque vai ser... Olá, gente, estamos de volta para o nosso quarto e último bloco. Gente, foi show de bola, viu? Para aqueles que estão chegando agora, que quiserem assistir, vão lá, entendeu? Que vai estar tudo gravado e veja como tudo aconteceu aqui, as informações fantásticas que o nosso querido pastor Alessandro Araújo nos passou. Alessandro, tem mais informações aqui, viu? Deixa eu passar aqui rapidinho que tem pessoas aqui que, olha, apareceu, que falamos tanto nela que ela acabou surgindo. Por sinal, doutora Ana Paula, eu que sinto honrada de ter tido você por mestre, meu querido. É uma honra para mim, eu não vou dormir mais não. Entendeu? Aí teve Francinólia que colocou: verdade, a prática de tirar vantagens é uma forma muito incomum na corrupção presente na nossa sociedade. Dácio Teixeira disse: amo o nosso amigo e pastor. Valeu, grande Dácio. Aí apareceu, essa mulher eu amo muito, pastor. Entendeu? Que é a senhora Débora Teles. Que lindos, homens de Deus. Ô, bebinha. Falando obrigado, muito bem. Débora. Ana Paula disse que filhos agora só os espirituais. É isso, Paulinho. Débora disse: Deus faz
infinitamente mais Paula. Você pediu 2 e Deus dobrou. Oh, Deus do céu. São dobrada, Débora. Perfeito, ela disse eu creio, a Francinólia, Silvio Pério, família, criação de Deus, Martinha, perfeito, pastor, Silvio Pério, muita sabedoria, pastor, parabéns, entendeu? Ana Paula, verdade, Debinha, Deus é extraordinário, já estão se comunicando elas, viu? Foco na gente, viu, gente, né? Brincadeira, fiquem à vontade, e quem tiver alguma pergunta também pode fazer, entendeu? Porque vocês sabem, né, que esse momento agora, como eu passei para vocês, né, é um momento assim maravilhoso, onde agora nós vamos abrir para falar daquilo que o pastor mais gosta. Vamos falar de Deus. Olha que coisa maravilhosa, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e da sua igreja, que Deus teve a honra de confiá-la a você. Fala um pouco, pastor, desse seu lado, entendeu? Eu quero começar falando no que Deus fez na minha vida. Eu já ouvia a palavra de Deus havia 8 anos, né, quando cheguei aqui em Paulo Afonso. Eu contei um pouco nos blocos anteriores, mas tinha um ponto muito forte nesse sentido. A cada dia que passava eu bebia mais. Uau! Eu não chegava a beber para cair, né, no estereótipo conhecido do alcoólatra. Mas eu não conseguia mais passar um dia sem beber. Das vezes que eu contei meu testemunho, eu digo sempre que eu bebia todo dia e no final de semana bebia o dia inteiro. Eita! O dia todo. O dia todo. Bebia todo dia no final de semana. E foi algo assim incrível que Deus fez. Sair do vício. Eu sei o quão difícil é sair do, seja ele qual for, mas comigo foi um milagre. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, ele me curou do alcoolismo. Eu não bebi mais, não senti mais o desejo. Do dia exato assim? No dia exato. Eu não senti mais o desejo de beber. São quantos anos? Eu me converti no ano de 2020. Já são 11 anos, caminhando para 12. 2020 ou 2010? 2010, perdão. 2010, eu sou ruim desses negócios de voltar assim. Me converti em 2010. Eu cheguei aqui em Paulo Afonso em 2009, 2010 me converti, 2011 me casei. E aí foi algo assim, foi um milagre incrível que Deus fez na minha vida, né? E isso gerou em mim, né, uma gratidão, né, incrível, uma fome, uma sede por conhecê-lo mais. Oh, glória! E foi quando eu mergulhei na palavra, né? Mergulhei nas escrituras, e me tornei um leitor da Bíblia. E a partir daí fui desenvolvendo um relacionamento com Deus, né? Fui desenvolvendo intimidade com Ele, né? E ao mesmo tempo que hoje eu vejo e colho os frutos desse relacionamento, né? Desse amor que me alcançou naquele dia, no dia 22 de agosto de 2010, quando eu levantei, fui em lágrimas, né? Levantei do meu lugar e fui lá na frente e me rendi, né, ao senhorio de Jesus na minha vida. Isso lá na igreja ainda Batista Evangelizadora. Na Evangelizadora, exatamente. E lá, daí foi fazer teologia? Isso, aí passou mais um tempinho, né? Eu fui fazer teologia, quando descobri o meu chamado, né? Que é uma história também interessante para quem crê. Eu vim num período de jejum e oração durante 40 dias, né? Buscando saber de Deus, né? O que Ele pretendia, né, da minha vida em relação a isso, em relação ao meu chamado. E no último dia do jejum, eu estava lá no culto e eu tive uma visão, né, lá do altar, e na visão que Deus me revelava, eu estava em pé no altar, pregando, né, pregando para alguns jovens, né, de forma bem eloquente, né?
E, e a minha reação, né, nesse dia eu estava no culto com Paula, e a minha reação foi sentar e chorar. Porque eu dizia, não, Deus, tudo menos isso, tudo menos isso. Eu não me vejo fazendo isso, eu não me sinto capaz de fazer isso. E eu, na inocência, né, do recém-convertido, né, eu não entendi ainda que não tinha a ver comigo, mas no que ele queria fazer através de mim, e quem me capacitaria era o Espírito Santo. Isso não exclui de mim a responsabilidade de ler as Escrituras, Isso. de fazer o curso de teologia, né, de buscar conhecimento, e não só na área teológica, mas em várias outras áreas da sociedade, porque acaba que nós, como pastores, lidamos com vários tipos de problemas, né? Problemas conjugais, problemas financeiros, problema de desemprego, problemas psicológicos. Verdade. Então, verdade. ainda que nós não sejamos especialistas, né, e nem pretendemos, tamanha a gama de conhecimento, mas nós precisamos pelo menos ter um norte em cada um. Aham. Isso demanda dedicação, demanda estudo, né, demanda tempo Muito. para poder exercer o ministério de uma forma mais eficiente, né? Perfeito. Perfeito. Estuda muito a Bíblia. Amo a Bíblia. Ama Amo a a Bíblia. Como eu gostaria, né, de que nós, cristãos, nos relacionássemos mais com a Bíblia. Perfeito. Eu vi uma reportagem recente falando sobre um ator que é daquele grupo chamado Porta dos Fundos. Esqueci o nome dele agora. Mas ele é bem conhecido. E ele usou a Bíblia para poder que e foi uma constatação de uma pessoa abertamente declarada ateu. E eu gostaria muito, né, que nós tivéssemos mais empenho, mais disciplina, mais interesse em ler a Bíblia. A Bíblia. É muito bom, pastor. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode amar quem a gente. No Espírito, se a gente não tem essa comunhão com Ele diária. E o vínculo maior que nos leva para conhecer quem é a palavra. Exatamente. Porque ali pode ter o homem escrito, traduzido, o que quiser, mas a inspiração que houve ali É divina. é divina. Entendeu? Então, se eu quiser saber quem é Deus, eu tenho que estudar ali. Sim. Entendeu? Até mesmo para interpretar o momento que Ele está trabalhando na minha vida. Correto. E aí, a gente fala da natividade, né? Vindo Jesus, que permite reconectar ao seu Criador, nessa desconexão que aconteceu lá em Gênesis, né, quando o homem peca. Quando vem Jesus, né, através da sua obra redentora, ele permite que o homem se reconecte ao seu Criador. E a partir disso, o Espírito Santo vir, né, sobre nós e habitar. Você escrita por homens, inspirado por esse Espírito que está dentro de você. E esse Espírito que presença maravilhosa nós carregamos, chamada Espírito Santo. E colocando isso em prática, né, o quanto nós podemos ser transformados, fortalecidos, o suficiente
para mudar o que está ao nosso redor. Amém. E é exatamente o que Deus quer de nós, né? Que a gente contribua, que a gente, de todas as formas, faça por onde o que tiver ao nosso redor seja transformado. Exatamente. Entendeu? Uhum. Eu fico assim, boquiaberto com as maravilhas que existem na palavra, né? Do tudo que existe na Bíblia Sagrada. Pastor, já foram mais de 200 bancas de monografia que eu participei. Nem eu sei, entendeu? Quantas horas dedicadas, mas foram mais de 200. Parou a... Mas o meu tem? Quer pegar só aqui para avisar lá para o... Gente, desculpe que está tendo um probleminha aqui nos microfones, mas a gente vai concluir. Que a gente quer dizer a importância que é a palavra de Deus, né, e o quanto ela muda toda a nossa vida. Então, para que a gente possa encerrar da melhor forma, Alessandro, dê as últimas palavras do que Deus ou que você quer levar de Deus para o mundo. Qual é a mensagem que você traz para esse novo ano que se inicia? Que período do ano maravilhoso que nós estamos, né? Um período onde nós fazemos uma reflexão, fazemos uma autoanálise de tudo que passou. Quando nós temos a perspectiva de que tudo que nós temos de boa dádiva, palavra, provém de Deus, certamente nós vamos encontrar, e não obstante as nossas dificuldades, nós vamos encontrar bons motivos para agradecer a Deus. E a gratidão, né, ela abre um caminho de bênção sobre as nossas vidas. Quando nós reconhecemos que é Deus, né, que é o nosso provedor, quando nós reconhecemos que Deus é quem nos protege, que Deus é quem nos guarda, que Deus é quem nos impulsiona a prosseguir, que Deus é quem nos restabelece. Quando a gente entende isso, nós podemos olhar para o futuro de uma forma cheia de esperança. Nosso espetáculo. Você falou de algo importante. Se olha, na Bíblia, eu encontro gestão sobre ajudar, como administrar, como ajudar o outro, como ajudar os micro e pequenos empresários. E nós cremos que Jesus, ao vir ao mundo, evidentemente, ele veio de nos livrar, de nos limpar do poder do pecado que o homem carrega, e assim, dessa forma, através dele e unicamente dele, né, podermos alcançarmos a salvação, podermos alcançar a reconexão com Deus, com o Criador. Nós entendemos que esse é apenas o primeiro passo. O novo nascimento em Jesus é o primeiro passo de algo grandioso, de algo importante que Deus deseja fazer através da minha vida, através da sua vida. Como? Onde? Será que todo mundo vai ser pastor? Será que todo mundo vai servir dentro da igreja? Não. Eu creio que sim, tem as pessoas que irão servir dentro da igreja.
né? Tem as pessoas que são chamadas para estar lá no altar, mas nem todo mundo vai estar lá no altar, porque esse Tem não os é o seu missionários, chamado. né? Tem os missionários que vão, mas tem valores do reino que vão fazer a diferença nos lugares que estão. Nós falamos aqui sobre reformas, sobre mudanças, né? E em Jesus começa a principal reforma que a humanidade precisava. Era se libertar do poder do pecado e se reconectar ao Deus Todo-Poderoso. Para quê? Né? Para que nós pudéssemos voltar ao plano original. Proclamar o Evangelho, que é a função principal da igreja, para que as pessoas creiam na obra de Jesus, se reconectem ao Criador e dessa forma o reino de Deus vá avançando. Mas para que isso aconteça, além da pregação do Evangelho dentro das igrejas, é preciso que as pessoas vão além dela. Mas como, Alessandro, isso vai acontecer se eu lido com um empresário? Eu não vou pregar para o empresário lá dentro da minha consultoria. E você não precisa, salvo se tiver uma oportunidade, né? Você pode pregar com sua vida. Perfeito. Né? Sendo você exemplo, pode, né? Sendo exemplo, influenciando pessoas. Perfeito. E aí nós precisamos de reforma na política, precisamos de reforma na educação, precisamos de reforma nas famílias que estão desestruturadas, precisamos de reformas nas mídias que nós falamos hoje aqui, nós precisamos de reformas nas artes que estão deterioradas em nossa sociedade, precisamos na economia que está mal distribuída no nosso meio. E quem vai fazer essa mudança? Homens e mulheres tementes a Deus, que entenderam o seu chamado e que por amor a Ele e que estão colocados em lugares estratégicos da sociedade vão proporcionar as reformas que nós precisamos. Para quê? Para assim como em várias passagens da Bíblia, o reino de Deus se manifestou na terra. Nós, enquanto carregadores da presença de Deus, somos esse ponto de contato entre céu e terra, a fim de que o reino se manifeste em nosso meio. Ah, Alessandro, mas o mundo jaz no maligno. Eu não consigo conceber que nós, que conhecemos e por conhecer, amamos. Amém. Que é o raciocínio inverso que você disse, mas que dá na mesma coisa. É preciso conhecer para amar. Nós conhecemos e amamos. Ficarmos de braços cruzados enquanto a criação é destruída pelo inimigo. Eu não me conformo com isso. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Eu oro e creio de todo o meu coração que Jesus irá voltar. Amém. E completar essa obra de redenção, mas cabe a nós, por amor a Ele, como embaixadores do reino, não pararmos na proclamação do Evangelho, mas sermos agentes de transformação, de redenção e restauração da criação. Ô, glória! Amém! Viu aí que coisa fantástica, gente? Pastor, muito obrigado, viu? Então, gente, essa é a série Talk Show, onde a natividade, o nascimento diário da mensagem de Jesus em nossos corações, ela tem que ser totalmente trabalhada a todo tempo e a todo instante. Pastor Alessandro, advogado Alessandro, Deus te abençoe. Muito, muito obrigado mesmo. Foi um prazer lhe conhecer muito mais. Viu? Parabéns pelo marido tão maravilhoso que você é na vida da minha querida Ana Paula, viu? Uma mulher fantástica e um homem fantástico. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Leobson. É um prazer para mim estar aqui, uma alegria. Obrigado, Marta, pelo convite, tá? Você é uma querida. Eu creio que a nossa cidade fica mais feliz e mais inteligente com a sua presença em nosso meio. Obrigado, Cláudio, aí, toda a equipe do Portal Gospel.
E contem comigo, tá? Estou aqui à disposição para servir, para proclamar o reino. Eu aprendo com o meu bispo, JB Carvalho, né, o líder lá da Comunidade das Nações, da nossa sede, ao qual eu represento aqui em Paulo Afonso. Eu aprendo com ele que nós precisamos carregar conosco os princípios e valores do reino. E quando nós fazemos isso, nós acabamos por influenciar quem está ao nosso redor, e é dessa forma que eu quero seguir fazendo, impulsionando pessoas. Como eu fico feliz, né, em ver pessoas se encontrando em Deus e seguindo para o seu destino profético. Amém. Para aquilo que Deus sonhou para elas quando ele as planejou. E só para finalizar rapidinho, eu não poderia deixar de falar com quem ainda não se rendeu ao senhorio de Jesus. Há um novo tempo para a sua vida. Jesus, quando veio, ele nos prometeu que nele há vida e vida em abundância. Por muitas vezes nós tentamos resolver nossos problemas por nossas forças, através da nossa própria inteligência. Mas se você anda cansado, se você anda sem esperança para 2022, se você não consegue olhar para o seu presente e para o seu futuro por conta daquilo que você sofreu lá atrás, eu quero te deixar um convite a um nome que foi elevado sobre todo nome, porque ele foi como cordeiro mudo levado ao matadouro, e por obediência ao Pai morreu na cruz, e como sacrifício vivo, carregando sobre si os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras estavam a nossa cura. Renda-se nessa noite ao amor e ao senhorio de Jesus Cristo. Experimente aquilo que ele pode fazer na sua vida. Primeiro, liberando você do poder do pecado através do arrependimento. Segundo, dando sentido à sua vida vazia e sem esperança. Você já procurou em livros, já procurou em pessoas, já procurou em amores, já procurou no Estado, já procurou em homens. Mas eu lhe convido nessa noite, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas alguém precisa ouvir. Arrependa-se e se entregue a Jesus Cristo, e você verá o que ele vai fazer na sua vida, as maravilhas que ele tem e o recomeço preparado para você. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um que nos deu o privilégio de nos acompanhar nessa noite e que nos verá através da gravação no YouTube. Amém, Claudião. Tranquilo, Cláudio? Pastor, muito obrigado, viu? E é porque eu olhei aqui, não o nome dela não, porque eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ela. Elisângela Alves da Silva. Uma honra, viu, poder ver aqui só um pedacinho, maravilhoso cunhado, amigo e pastor. Sou uma privilegiada, pode ter certeza. E você também é uma gigante, viu, Elisângela? Meu carinho é imenso por você. Viu, essa dupla perfeita que eu tive a honra de conhecer. Elisângela e Ana Paula. Muito prazer, muita honra. Gente, Martinha, obrigado por essa noite tão maravilhosa. Obrigado por termos... Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas é porque eu não poderia perder esse privilégio, viu, Cláudio? Martinha, brigadão mesmo, viu? Eu poderia, Cláudio, de repente terminar de uma forma diferente hoje, porque tá tão bonito. Pode ser? Pastor, faz uma oração e vamos orar. Vocês que estão assistindo também, ora conosco para a gente encerrar essa entrevista de hoje. Tá bom, pastor? Pai, nós te damos graça a Deus. Amém, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela vida de Marta, pela vida de Leobson, Amém. pela vida de Cláudio, pela vida de cada uma das famílias, Pai, que estiveram conosco durante esse programa, aqueles que passaram, aqueles que acompanharam tudo. Amém, Deus, meu Deus. muito obrigado.
Amém. Nós reconhecemos a sua bondade, nós reconhecemos a sua soberania, nós reconhecemos o seu amor, mas reconhecemos também a sua justiça, Deus. Pai, nós clamamos nessa noite por aqueles que não te conhecem, para que eles possam ter um encontro genuíno contigo, para que eles possam ter suas vidas transformadas, assim como a minha vida foi um dia, me libertando, Deus, da escravidão do vício. Pai, eu oro pelas mães da nossa cidade que nesse momento choram e clamam pelos seus filhos que estão envolvidos com algum tipo de vício. Eu oro, Pai, pelos pais dessa cidade que estão longe, trabalhando, Deus, derramando o seu suor, longe das suas famílias, sem poder estar no convívio dos seus filhos, sem poder protegê-los de perto, Deus, a fim de conseguir o pão de cada dia. Pai, eu oro pelos jovens da nossa cidade. Eu oro, Deus, para que essa geração que tem buscado conforto, que tem buscado sentido, que tem buscado identidade, Deus, em tanta coisa, que eles possam te conhecer e descobrir que no Senhor está a sua verdadeira identidade, Deus. Amém. Pai, eu oro pelas nossas crianças, guarda as nossas crianças, livra eles de todo mal, livra eles, Senhor, de toda ideologia nociva, Deus, que vem se levantando, Pai, sobre elas. Amém. Pai, trazendo o engano, trazendo mentiras que vão de encontro à sua palavra, Senhor. Pai, eu oro pelos casamentos, eu oro pelas famílias da nossa cidade. Eu oro, Pai, abençoando, Deus, cada empresário da nossa cidade. Eu oro abençoando, Deus, os meios de comunicação, o legislativo, o executivo, o judiciário, Pai, a política da nossa cidade, Deus. Eu oro, Pai, para que Paulo Afonso se redescubra em Ti, Deus. Amém. E que ela se renda ao Seu amor e que o Seu reino possa avançar e prosperar nessa terra abençoada chamada Paulo Afonso, Amém. Bahia. Eu abençoo a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Pastor, muito obrigado. Foi 10. Martinha, beijão. Tchau. Obrigado, Cláudio. Valeu. Tchau, tchau.